Sim, Deus. Ainda nesse espírito de contemplação, eu quero convidar você a refletir nessa letra. Deus tem um plano, Deus pensou em você antes de você nascer. Ele escreveu algo a seu respeito, Ele escreveu um livro a seu respeito, porque Ele pensa em você, Ele pensa sobre você, e Ele desejou que você nascesse. E essa música fala sobre você se entregar para Ele, para você se render a Ele, para você correr até Deus. E eu quero convidar você nesse momento a fazer exatamente isso. Se você até hoje não entregou a sua vida para Jesus, e você deseja ter a vida eterna, eu quero que você se entregue para Ele agora. Eu quero que você se renda a Ele agora. A sua vida eterna depende de uma decisão, de você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus enviou Jesus por um motivo, para morrer no teu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna, para sempre, para sempre, para sempre com Deus. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, e você nunca fez isso antes, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, quero te dar a certeza da salvação nesse momento, porque se você por acaso morrer, você terá a certeza de que você está salvo. Levante bem alto para eu ver. Aqui na minha direita, pode baixar sua mão, já vi ali atrás, na minha direita, pode baixar sua mão. Deus abençoe pela decisão. Mais alguém deseja fazer isso? Ter a sua vida eterna? Ali atrás, pode baixar sua mão, já vi você também. Mais alguém deseja entregar a vida para Jesus e ter a salvação da sua alma para a eternidade? Jesus morreu por você. Ele pagou um altíssimo preço, saiu muito caro para Ele, mas está de graça para você. Essa é a sua noite. Se você quer fazer isso hoje, faça isso agora. Amém, amém. Eu quero falar para vocês que levantaram a mão, Léo e Paula. Eu gostaria que vocês acompanhassem a Paula aqui. Nós queremos orar com você. Você que levantou a mão, pode acompanhar aqui a Paula ou o Léo aqui na frente, por gentileza. Nós queremos investir 3 minutinhos com vocês, rapidinho, para que vocês tenham a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Ok? Deus abençoe cada um de vocês que levantou a mão. Vai lá, não deixe isso passar. Ótimo, ótimo. Muito bem. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado. Julie, por que você dizia não para o Fernando um monte de vezes? O Fernando falava o que para você? Ele falava uma coisa assim, você. E o Fernando assim falava, você. O que era? Errou tudo, Fernando. Assim não dá. Aqui a gente não perde nada, Julie. Quando o Duda erra a letra, a Julie faz assim para ele, assim, ó. Hoje o Duda não errou a letra, né? Mas o Fernando errou alguma coisa, não sei o que era. O que aconteceu aqui? Eita. Muito bem, qual é a série que a gente está? Renê, você está tão preto que nem te vejo. Voltou de viagem, né? Pode falar assim, né? Não tem problema, né? Hoje em dia não pode. Perigoso. Qual é a série que a gente está? Quando que Deus se deixou? Vocês vão dizer nunca, né? Mas vou provar para vocês que Ele já deixou, né? E tem um porquê, tem um propósito para isso. É até Jesus, né? Deus meu, por quê? Vamos lá. Quando Deus me deixou, eu quero então dar as boas-vindas, né, para você que temos aqui uma família de canadense, né, de brasileiros, né, voltando para o Brasil. Sejam bem-vindos de volta. Tem que se apresentar para todo mundo de novo, tá? São um dos primeiros membros da C3 aqui em Curitiba, né? Voltaram, não aguentaram de saudades. É isso aí. Tem aquela história do argentino que foi para o Canadá, né? E vê aquela linda neve branca, né? E depois tem o alce, né? Já muda a história. Deixa essa história para o churrasco.
Muito bem. Essa série que Deus colocou no meu coração tem falado muito comigo a respeito de momentos difíceis que você e eu passamos. Quem de nós nunca passou um momento difícil não é humano. Então, volta e meia, você e eu temos situações difíceis, apertos na alma, apertos no bolso, apertos na saúde, aperto no coração, saudades que você perdeu alguém, né? Tantas situações acontecem na sua vida, na minha vida, e parece que Deus, de fato, podia ter impedido, podia ter feito alguma coisa, e a gente está sofrendo e a gente não sabe interpretar. Por que eu estou passando por isso? Para que isso? O que se ganha com isso, Deus? Quando alguém fala meu torto comigo, assim, eu falo, mas para que falar assim? O que se ganha com isso? E a gente pergunta a Deus, para que isso? Aonde que o Senhor quer chegar? Qual é o propósito de uma coisa dessas? Mas isso também simplesmente demonstra que a gente ainda não confia o suficiente em Deus, a gente não conhece a Deus o suficiente, e também a gente não se conhece o suficiente. E eu quero trazer um pouquinho mais de reflexão para você pensar sobre esse assunto. Quando Deus me deixou, quando Deus deixou você, qual foi o motivo, para que isso? Qual é a intenção de Deus nessa situação? Ainda que Deus diga, eu nunca vou te deixar, significa que Ele nunca tira o olho de você. Mas vamos mergulhar aqui na palavra. Então, Deus não nos deixa, que eu vou contrariar um pouquinho, é o tema da série, mas quando Deus me deixou, mas tem certos momentos que Deus não nos deixa, mesmo que a gente queira. Então começa assim, Deus não nos deixa, pois tem algo no nosso coração que nos desviará. E até tem uma passagem que fala sobre algumas pessoas partirem desta vida, até a gente acha que antes da hora, mas Deus permite que isso aconteça, para que a pessoa não experimente certas coisas ruins, que fariam muito mal para ela. Mas aqui em Êxodo 13, versículo 17, não sei se está aqui a passagem, está ali. Êxodo 13, 17. Obrigado. Diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Por isso que a gente casa, põe aliança, faz testemunha, gasta um dinheirão para a gente não se arrepender. Não vale a pena voltar atrás. Não, brincadeira. Por que a mulher casa de branco? Porque é um dia de festa. É um dia de celebração. Aí pergunto, por que o homem casa de preto? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Mas o faraó perseguiria, haveria certeza um confronto, e Deus faz o seguinte, quer saber, eu não vou fazer o caminho curto, porque qualquer coisa eles voltam correndo para o Egito. É a história do capitão, do general que foi para a guerra, e estava perdendo a guerra, e o exército todo voltava pela ponte que tinha atravessado para ir para a luta. Ia para a guerra, passava pela ponte, começava a perder a guerra, e voltava pela ponte, e voltava para o seu acampamento. Aí passaram de novo para a guerra, o general foi lá e queimou a ponte. Aí ganharam a guerra. Porque tem certas coisas que a gente tem que queimar, a gente tem que ir por um caminho, passar por uma situação que não tem volta. Isso aqui, não tem volta. Não tem volta, não volta atrás nisso. Eu já voltei, então agora não volte atrás, tá? Porque se você ficar voltando atrás, você vai descobrir que o problema, na verdade, é você. Não é a mulher, não é os teus 5 maridos, ou tuas 10 esposas. O problema é você. Mas aqui nós temos Deus olhando para o povo de Israel, para o povo hebreu, dizendo, eu não vou fazer com que esse povo passe por uma situação muito curtinha, porque é fácil eles desistirem, é fácil eles voltarem atrás, é fácil eles mudarem de ideia. Quantas vezes você mudou de ideia porque a coisa ficou difícil? E como é importante você ter caminhado tanto e tão longe para você perceber que é mais fácil eu terminar do que eu desistir de tudo e voltar lá no início.
E Deus, então, Ele, de vez em quando, Ele não nos deixa passar por um caminho tão curto, porque Ele sabe que o que está no teu coração. Ele sabe que é muito provável que você pegue e desista de tudo. Desista da sua caminhada com Ele, desista do seu casamento, desista dos seus filhos, desista do seu trabalho, desista de tudo, desista da vida. Então Deus, Ele não nos deixa em certas situações para que a gente conquiste, para que a gente avance e chegue no lugar que Deus havia determinado. Porque aquele desejo inicial, aquele princípio da palavra que diz, porque Deus, Ele faz tanto o querer quanto o efetuar. E quando a gente fala sobre você ter um livro escrito a seu respeito, antes de você nascer, Deus já havia escrito os seus dias. Deus, Ele começa a colocar dentro de você certos desejos, certas inclinações, certas vontades, certos sonhos, para que você comece então a ser atraído por isso, e Deus então começa a capacitar você para você efetuar, você fazer estas coisas. Deus faz tanto o querer quanto o efetuar. E Ele nos chama para participar da nossa própria vida. Então Ele escreve um filme a seu respeito. Então Deus conhece o nosso coração e Ele cria situações para que você vá numa direção melhor do que seria o teu piloto automático. E nós temos piloto automático. Nós temos, cada um de nós, uma inclinação da nossa personalidade. Alguns de nós somos rápidos para a gente estourar no trânsito. Outros de nós somos rápidos para ficar parado no sinaleiro e levar um tempão para tomar uma decisão. Quantos de nós estamos dirigindo, a gente quer chegar num lugar rapidinho e tem um infeliz na nossa frente que ele está pensando, será que eu estaciono aqui? Será que eu... Que rua é essa? Deixa eu ligar o mapa aqui. E nunca se mexe. A gente fica desesperado, né? Eu tenho vontade de matar, às vezes, essas pessoas no trânsito. Mas eu não estou armado, então não consigo. Quem de vocês já conseguiu pegar o porte de posse da arma? Pode falar, pode levantar a mão. Já tem posse da arma aqui. Mais alguém conseguiu já? Kleber está conseguindo? Mais ou menos? Não minta. Não passou no teste? Ai, tem mais gente aí? Eu preciso de gente armada aqui na igreja. Aí lá atrás, sim, lá atrás tem um. Meu genro, já conseguiu, Leandro? Aí, estamos seguros então lá em casa. Beleza. Mas Deus, ele escreve uma coisa a seu respeito e Ele vai criar algumas situações onde Ele vai forçar você por um caminho que, rapaz, não vai ser fácil voltar. Então, às vezes, você vai se encontrar numa encruzilhada onde você vai olhar para cima e Deus vai olhar para o lado. Tá, não fui eu, não olha para mim. Vai em frente. Vocês vão ver aqui na frente. Na sequência aqui. Outro pensamento. Deus nos deixa para que sigamos o caminho já traçado. Todos nós começamos a nossa carreira, começamos a nossa vida, e existem certas coisas que você e eu sabemos que devem ser feitas. E nós vamos começar essa nossa caminhada, e Deus vai mostrar o primeiro passo, Ele vai mostrar o segundo passo, e vai ficar mostrando o terceiro passo, e você vai perceber que existe uma direção. E Deus não quer ficar o tempo todo micro-administrando você, porque você não é um bebezinho. Você está a cada passo amadurecendo em Cristo. A cada passo você está entendendo mais sobre a vida. A cada passo você conhece cada vez mais o coração e o caráter de Deus. Porque Deus está nesse processo fazendo com que você seja como Cristo. E é fundamental você perceber que você precisa continuar o caminho, independente do que você sente, independente da sua alegria, independente da sua tristeza, da sua depressão, da sua dificuldade. Deus, Ele te mostrou um caminho e você deve continuar por ele. Seja maduro e simplesmente continue, passo a passo. Como o salmista disse, o meu coração está triste, meu coração está pesado, mas eu vou continuar por esse caminho aqui e eu ainda vou louvar a Deus. Eu vou chegar do outro lado. E o salmista sabia do que ele falava. Vivia situações pesadas, situações difíceis, situações de guerra, ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte. E tenha certeza de que ele passou várias vezes.
pelo vale da sombra da morte, mas ele não temia mal algum. E não é fácil a gente declarar essas coisas. Para você declarar isso, você tem que ter vivenciado certas situações, para que você possa dizer assim: quer saber de uma coisa, gente? Deus está ali comigo. Deus está me mostrando o caminho, e Ele disse, é por aqui. E mesmo que Deus esteja, brincadeira, né? Sem falar com você, você sabe que Ele já disse para você. E você precisa continuar. Você não volta atrás. Você não fica parado. Você continua caminhando. Em Êxodo 14, versículos 15 e 16, diz assim. E aqui é o trecho onde o povo hebreu está fugindo do faraó. E eles chegam ali diante do Mar Vermelho. E eles começam a ficar aterrorizados. O caminho havia sido traçado, era um caminho mais longo, não tinha volta. Não tem como você voltar atrás, o exército está no teu calcanhar. E você vê o Mar Vermelho à sua frente. É lógico que você e eu, é lógico que a gente teria a sábia conclusão de que, bom, é lógico que eu vou ter que atravessar o Mar Vermelho. Mas para Deus é. Para você e para mim, não. É um absurdo pensar isso. E aí a gente começa a entender por que Deus fala assim: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque a gente não consegue conceber a ideia de que é para eu continuar. E aqui Moisés, ele começa a falar: não, pessoal, fica tranquilo, porque Deus vai dar um jeito nisso aqui. E Deus fala o seguinte: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Faça alguma coisa, Moisés. Você veja como Deus estava esperando que Moisés, o líder, você, líder, que você tome uma atitude, que você entre em ação. Por que clamas a mim? Estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A expectativa que Deus tem a seu respeito é que você continue caminhando na direção que Ele já te mostrou. E você não precisa que nenhum profeta venha falar com você de novo, que nenhum profeta venha te motivar. O que Deus espera é que você, uma vez iniciado a carreira com Ele, você simplesmente continue dando passos em direção àquilo que Ele já te mostrou. Você não precisa de tapinha nas costas, você não precisa que ninguém te elogie, você precisa atender às expectativas que Deus tem, assim como Ele teve com Moisés. Moisés, por que você está pedindo para eu fazer alguma coisa? Tenha autoridade, não seja tímido, não seja vacilão, estenda a mão sobre o mar e Ele vai abrir. E a gente se acovarda diante de situações muito menores, não é verdade? Eu me acovardo, eu me vejo que nem um gato na frente de um carro que está com a luz alta. Vou morrer. Morri. E Deus, Ele quer de Moisés, Ele quer de você, uma postura de quem continuou uma caminhada, de quem começou uma caminhada que vai continuar. Então, meu irmão, minha irmã, Deus já te mostrou muita coisa, você não é bebê, você não é mais criancinha, você pode continuar aquilo que Ele já te mostrou. Ele já te mostrou que você precisa buscá-lo todos os dias. Continue. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Não interessa, você não tem que sentir vontade, você tem que fazer. Deus já te mostrou que você precisa orar. Ah, mas eu não estou com vontade. Não importa se você está com vontade, você precisa orar. Você precisa ter comunhão com Ele, você precisa caminhar com Ele, você precisa continuar fazendo as coisas que Ele já te ensinou. Eu preciso continuar fazendo as coisas que eu já sei que são importantes, as disciplinas espirituais que Ele já me mostrou, a maneira que eu devo me comportar no trabalho, a maneira que eu devo me comportar na família, a maneira que eu devo me comportar na sociedade. Deus já me ensinou e eu não preciso que ninguém fique relembrando certas coisas. O caminho já foi traçado. E Deus, Ele pega e me deixa, e Ele diz: você já sabe caminhar nessa direção. Eu não preciso ficar o tempo todo dizendo para você: esquerda, direita,
esquerda, direita. Você não é mais bebezinho. E Paulo, em certo momento, ele até fica inconformado que ele chega numa igreja e ele diz, gente, vocês ainda estão precisando de leitinho espiritual? Vocês já deviam estar comendo comida de adulto. Existe uma expectativa de maturidade na nossa vida, na sua vida, na minha vida. E nós temos que prestar atenção na nossa atitude, no nosso comportamento. Nós não podemos permanecer como crianças. Nós temos que caminhar naquilo que Ele já nos mostrou, porque Deus vai dar um passo para trás e Ele vai dizer, não fique clamando para mim, eu quero que você seja maduro, quero que você seja como meu filho, e você caminhe. E se vier alguma coisa na frente, manda sair, manda abrir o mar, vá em frente. Faz sentido, não faz sentido? Né? E a gente, quantas vezes a gente trava, a gente senta e fica parado. Vamos pensar um pouquinho, vamos avançar nesse raciocínio aqui. Outra passagem, Êxodo 14, 19 e 20. Está definido que o mar está aberto. Existe uma coluna, que é uma nuvem, e uma coluna de fogo. Fica em pé entre o exército do faraó e o povo hebreu, o povo israelita. E existe um mar aberto. O que você tem que fazer? Você precisa esperar que Deus diga para você, vai, ande. Não, nós simplesmente temos que ir adiante. Nós temos que ir adiante, temos que avançar. Quantas e quantas vezes a gente perde tempo na vida, porque a gente fica vacilando no próximo passo, esperando que alguém fale alguma coisa para a gente, para que alguém possa assumir a responsabilidade de, se por acaso não der certo, eu posso dizer, mas foi você que disse para eu ir. Deus quer que você assuma a responsabilidade da sua vida. E você tome as decisões de continuar naquilo que Deus já te mostrou. Então havia nessa coluna uma separação entre o inimigo e o povo de Deus. Existe algo que vai segurar o inimigo. Só que se você ficar parado, de nada adianta essa proteção que Deus diz que tem sobre você. Existe uma proteção sobre a sua vida? Existe. Porque quando alguém fala para mim, eu acho que estão fazendo macumba contra mim, bem-vindo ao time. E se macumba fosse forte o suficiente, campeonato baiano terminava empatado. Né? Jesus Cristo, Ele tem toda a autoridade, toda. Ele chegou lá na porta do diabo assim, pum! Me dá aqui a chave. Essa chave aqui é minha. Você não consegue nem entrar na tua casa se eu não deixar. Tinha uma velhinha que não falava mal de ninguém, vocês estão muito sérios. Aqui vem uma piadinha ruim. Viu? É isso aí. A velhinha super temente a Deus, humilde, e ela nunca falou mal de uma pessoa sequer na sua vida inteira. Nunca. E aí, chegou um cara que não gosta de crente, chegou assim para a velhinha e disse, tá, mas e o diabo? Aí a velhinha pensou, ele é esforçado, né? Boazinha, né? Boazinha, eu acho que ela é boa. Boa. Deus nos deixa para que sigamos o caminho já traçado. Estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem. Essa nuvem, essa coluna de fogo, essa nuvem que separa o inimigo de você, é uma permissão, é um sinal para você continuar na direção que te foi proposta. Gente, é tão óbvio que a gente precisa ir adiante, que Deus fala assim, o caminho é estreito. O caminho do cristão é estreito, não tem muita... mas será que eu vou para a esquerda? Gente, é um caminho estreito, não tem muitas opções, é para frente. Se você for por um caminho largo, você vai chegar num lugar apertado. Se você for pelo caminho estreito, você vai chegar num lugar largo. Deus, Ele quer que você perceba
que Ele vai te proteger, Ele vai separar o mal, vai segurar o mal, mas você precisa tomar uma decisão de ir adiante, de ir em direção ao destino que Deus tem para você. Ok? Importantíssimo isso. Terceiro ponto, Deus nos deixa para ver o que há em nosso coração. Mas espera aí, Deus já sabe. Só que quando chegar o momento para sentar e conversar com você sobre alguma situação, Ele precisa trazer isso à tona, para que você esteja convencido de que Ele tem razão. E não simplesmente Ele arbitre que não, você ia fazer isso. Tá, mas eu não tenho argumento então? Não, não tem, eu estou mandando, eu sei que você ia fazer isso. Não, Ele permite você passar por uma situação e Ele faz com que você veja o que está no coração. Você vai expor aquilo que você tem dentro. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, Deus, Ele permite você ir por um caminho, e Ele te faz ir por um caminho mais longo, e Ele te faz ficar 40 anos no deserto. Ele te apresenta as leis dEle, Ele te mostra o perfil, o padrão, e Ele faz com que você revele, vai ser mostrado com a sua vida, com as suas ações, com as suas atitudes, quem você é. E como é importante a gente saber quem a gente é. Como é importante você se conhecer, como é importante você perceber que talvez você não seja tudo aquilo lá que você acha que é. É importante a gente ser confrontado e ser colocado em certas situações onde a nossa atitude mostra que a gente não é tão sensacional aqui. O Marlon está aqui, a gente joga beach tênis de vez em quando. O Baja não está aqui, a gente pode falar mal dele, né? Então, mas o Baja, dono da pizzaria, joga com a gente ali de vez em quando. E no começo da carreira dele, né, Marlon, a raquete dele saía voando. E ele brincava, pessoal, desculpa aí, não tomei minha dose de medicação hoje. Ficava furioso, porque ele perdia bastante, né, Marlon? Perdia muito, perdia todas. Pode chegar na pizzaria do Baixo lá e dizer assim, você que perdia todas as partidas contra o Berg lá e tal, pode falar, ele vai te dar uma pizza de graça. Não vai não. Vai, tô. Mas, Deus permite a gente viver certas situações porque a gente vai se conhecer. A gente vai perceber quem a gente é, o que está aqui dentro, né? Se a gente derrama, se a gente faz... Por que caiu água? Por causa da gravidade. Não, porque tinha água aqui dentro. Porque tem coisa dentro de você. E Deus permite que a sua vida seja exposta a certas situações para que você perceba que tem coisa aqui dentro que você precisa tratar. Então Deus permite, Deus nos deixa caminhar, nos deixa vivenciar certas situações, Ele não nos protege, não coloca a gente numa redoma de vidro, e Ele deixa a gente viver a vida. E ali a gente vai mostrar quem a gente é. Por isso que a igreja é tão fantástica, porque tem o irmão lixa, tem o irmão martelo, né? E nesses relacionamentos, alguém se machuca. Porque para que existe o princípio do perdão no reino de Deus? Se todos nós fôssemos perfeitos, é um princípio desnecessário. Mas não, é um princípio, é um valor no reino de Deus fundamental. Porque a gente vai conviver um com o outro e em algumas situações vai sair aquelas coisas horrorosas que a gente não imagina que está aqui dentro. E a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo como a gente precisa de um Salvador. Como nós precisamos de Jesus para nos perdoar os pecados. Porque nós nunca chegaremos diante de Deus e seremos justificados pelas nossas obras. O salário do pecado é a morte.
E é por isso que até hoje o ser humano morre, né? Então, Deus nos deixa para ver o que há em nosso coração. Provérbios 24:10 fala um pouco a respeito disso. Fala sobre as dificuldades da vida que a gente tem. E se nessa situação difícil a gente espana, quão pequena é a nossa força. Então Deus também permite para que a gente cresça, a gente fique maior, e a gente suporte uma carga maior, e a gente possa vencer coisas maiores. Davi, para vencer Golias, ele enfrentava um urso, ele enfrentava o leão, ele enfrentava a solidão, ele enfrentava dificuldades. E ele foi crescendo, a sua capacidade foi aumentando. E assim é com você. Se você nunca enfrenta adversidades, difícil não, é impossível que você cresça. E você nunca será revelado. E você nunca vai alcançar a maturidade em Cristo. E você nunca vai alcançar aquilo que Deus escreveu para você. Outro ponto, terceiro ponto. Deus nos deixa para crescermos na fé. Veja Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 22 a 25. E nós temos aqui uma orientação de Jesus dizendo assim, olha pessoal, depois que ele estava atendendo um monte de gente, as multidões, ele pega e fala para os discípulos, entra no barco e nós vamos para o outro lado. E dá até a impressão de que os discípulos não queriam ir, porque sabia que estava meio tarde, mas Jesus meio que empurra eles para dentro do barco, e eles começam a enfrentar uma situação, pescadores acostumados com o mar, acostumados com o barco, acostumados com situações adversas, mas a situação foi tão acima do normal, tão mais forte, de que os discípulos ficaram tão desesperados, que eles achavam que eles iam morrer. Lembra daquela cena do Cid, na Era do Gelo? Que ele está tentando subir aquela geleira toda, para levar de volta aquela criança humana, para os pais, talvez. E ele chegava lá no começo assim, da escalada, e aí o mamute lá, o Manfred, é cultura, tá gente? Manfred. O Manfred grita isso, tá tudo bem aí, Cid? Tá tudo bem, eu vou morrer, né? E aqui, apagou aqui. Mas Jesus, ele pega e força os discípulos para ir no mar, e levanta uma tempestade, e eles ficam desesperados, e começaram a ficar morrendo de medo pela própria vida. Nós vamos morrer. A situação aqui está horrível. A minha situação não tem saída. E talvez alguns de nós, em algum momento, talvez até hoje, talvez você esteja se sentindo assim. Mas eu quero que você perceba, eu não quero ser duro demais e fazer você ser aquele gladiador, né, que enfrenta tudo, enfrenta todos, tal, né, filme, todo-poderoso e tal. Mas eu quero que você veja o que Jesus estava fazendo. Olha a diferença de postura. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Todo mundo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E Jesus, uma tranquilidade, em paz me deito e logo pego no sono. Sabe, é uma pessoa que ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas, que falavam por falar, não tinham experiência de vida, nunca passavam por essas situações, eles estavam sempre no palácio, sempre numa redoma, sempre protegidos, com vestes elegantes. E Jesus ia para a linha de frente. Mas Jesus estava ali tranquilo. Fé, gente, é baseada numa promessa que Jesus te dá. Fé não é um pensamento positivo. Você é positivo quando você tem fé. Fé não é achar que vai dar certo. Você tem essa atitude, eu acho que vai dar certo. Mas fé está baseada numa declaração, numa promessa que Jesus
te dá. E quando Jesus disse, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado, está definido que você vai chegar do outro lado. Então, Jesus ele olha para o desespero dos discípulos e ele fica indignado e ele chama a atenção dos discípulos e diz, por que vocês são tão tímidos? E o que é ser tímido? É você se atrofiar, você se recolher diante de uma situação, ou diante de uma pessoa, diante de uma multidão, e você fica intimidado. Os discípulos ficaram intimidados pela tempestade, pelas ondas, pelo mar, pelo perigo de morrer. E Jesus chega e diz, por que ser tímido se eu disse para a gente chegar do outro lado? Mais ou menos assim, então por que vocês não acalmaram o mar? Por que vocês não mandaram o vento parar? Por que é que vocês não entraram em ação? Gente, nós não podemos ficar dependentes de milagres o tempo todo. Esperar que alguém faça alguma coisa. Milagre é uma intervenção para resolver um problema. E Deus não nos chamou para ficarmos criando problemas para Ele ficar resolvendo. Não é essa a intenção do milagre. Você ficar assim cheio de arrepio, ficar assim feliz porque, nossa. Não vou continuar, não vou. Vocês que continuaram, eu percebi o que vocês estavam, eu captei. Mas Jesus, Ele quer que você assuma a autoridade da situação. E você diga, em nome de Jesus, pare. Em nome de Jesus, chega disso. Em nome de Jesus, isso acabou aqui, acabou. Ponto final. Sabe, você define certas coisas baseado numa palavra. Porque Jesus disse, vamos entrar no barco e nós vamos chegar do outro lado. Então não tem por que você achar que você vai parar no meio do caminho. Não tem porquê. Ah, não vai ter tempestade. Vai ter. Mas você tem que ter a certeza inegociável de que você vai chegar lá. Eu lembro quando a gente tinha dificuldades, eu sempre tinha uma convicção de que o final está ali. Está apertado, está difícil, mas eu sei que eu vou chegar lá. E quando Jesus disse que você vai chegar, você não pode abrir mão dessas suas convicções. Não pode. A palavra de Deus vai se alinhar com esta promessa que Deus te deu. Todas as coisas vão se alinhando e você vai começar a perceber, você vai ser fortalecido na sua leitura da palavra, vai ser fortalecido na sua comunhão com Deus. Você constantemente vai receber de Deus, confie, está escrito, isso foi dito, acredite, vá em frente. Constantemente Ele vai, mas Ele vai dar um passo, vai tirar uma sonequinha e vai deixar você se conhecer, vai deixar você ver como você está se comportando. E isso é muito importante para nós. Então, por que ser tão tímido quando Deus te falou que você é mais que vencedor? Gente, isso é uma palavra para todos nós, cada um de nós, individualmente e coletivamente. Se você é mais que vencedor, por que você tem tanto medo de perder? Não tem porquê. Quarto ponto. Deus nos deixa para... Não, já falei. Pulei algum? Não. Quinto ponto. Deus nos deixa para mostrar que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus disse, Pedro, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum, mestre. Eu vou com você até a morte. Antes que o galo cante, a segunda vez, você vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Jamais, nunca. E Jesus não foi lá e
protegeu Pedro, disse, não, Pedro, fica aqui comigo então, tá? Aí você não vai correr o risco de me negar. Jesus, Ele deixa você passar pela situação do confronto, se você vai vestir a camisa ou não, Ele deixa. Mas aquele cruzamento de olhares, quando Pedro negou pela terceira vez e o galo cantou, e Jesus só deu aquela olhada, aquilo foi uma facada no peito de Pedro, e com certeza Jesus não ficou feliz, doeu para Jesus também ver o seu discípulo querido tropeçar desse jeito. Só que o amor de Deus, o amor de Jesus é mais forte do que qualquer outra atividade espiritual que possa estar acontecendo. Jesus olha então para Pedro, e Pedro cai num choro profundo. Em outro momento, Jesus chega para os discípulos e chega para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida. Satanás pediu para peneirar pedra, né? Como é que se faz para selecionar alguma pedra? Você bota na peneira, você tira a areia e sobra a pedra. Pedro. E Jesus disse, mas eu roguei ao Pai para que você fique firme. Ele não rogou ao Pai, não, Pai, não precisa fazer o Pedro passar por isso. Para quê? Né? Coitadinho, já vai me negar, já vai fazer isso. Né? Manda o diabo ir para lá, não sei o quê. Jesus deixou. Jesus chega para o Pai e diz, Pai, sustenta o Pedro, sustente ele. Sustenta ele, não deixe ele desistir. Fortalece ele, Pai. Eu intercedo por ele, Pai. Mas Jesus não vai fazer com que você nunca seja pressionado. Jesus vai permitir, e Ele vai te olhar, e Ele vai permitir você tomar a decisão que você quer. Ele vai permitir você experimentar das suas escolhas. Ele vai permitir você experimentar a euforia, e vai permitir você experimentar a tristeza, a decepção, porque isso vai formatar quem você é, vai escrever uma história junto com você, uma história de resgate, uma história de conquista, uma história de avanço, uma história de reflexão. Mas sempre, por mais que eu esteja dizendo, porque quando Deus me deixou, Ele me deixou assim, me olhando, soltando a bicicleta sem as rodinhas, para que eu possa ir em frente, mesmo que eu caia. Faz parte da lição para eu amadurecer. Então, gente, o meu pensamento é exatamente fazer com que a gente possa ter a convicção de que tudo que está acontecendo com você e comigo, Deus está vendo. E Ele está deixando você passar por certas coisas. Mas não significa que Ele não quer saber de você, que você decepcionou Ele e não tem mais volta. Não é nada disso, é o amor de um Pai, é o amor de um Senhor, que Ele quer fazer com que você amadureça. Ele quer fazer com que você cresça, Ele quer fazer com que você experimente a vida junto com Ele, e você começar a tomar as decisões como um adulto, a tomar decisões movidas pelo Espírito Santo que fala com você. E o Espírito Santo, ele vai fazer certos gemidos dentro de você, em certas situações, ele vai dizer assim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Mas ele vai deixar você decidir, ele não vai puxar, ele vai deixar você tomar as decisões, porque é importante para vocês. É importante você experimentar a vida, enfrentar a vida. E no final de tudo, gente, Deus vai estar sempre esperando. Caso você se desvie, um filho pródigo voltando. Deus quer que você volte para Ele. Ele quer que você confie nele. Ainda que você tenha se desviado, Deus está sempre esperando, como eu disse domingo passado. Ele está sempre olhando. Ele vai voltar.
Porque na casa do Pai tem comida. Na casa do Pai tem abrigo, tem conserto, tem consolo. E eu gostaria de orar por você. E se você deseja experimentar um pouquinho desse toque de Deus, de perceber que tudo que você está experimentando agora está somando para o seu bem, colabora para o seu bem. E se você está tendo dificuldade em perceber isso, vou chamar o pessoal da banda aqui para ministrar junto comigo. Mas se você deseja receber oração, se você deseja um toque de Deus, deseja um incentivo de Deus, um carinho de Deus, nessa fase que você está vivendo, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. A Cris e eu, a gente já passou por tanta coisa, e nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas a gente quer abençoar a vida de vocês, a gente quer impor as mãos sobre vocês e compartilhar com vocês as diversas vitórias, as diversas lições que a gente já aprendeu. E a gente quer abençoar vocês. Então, se você sente que precisa desse toque, vem aqui na frente. Enquanto nós estamos em adoração aqui, vem aqui, nós queremos abençoar a tua vida. Venha, meu bem. Vamos ficar em pé enquanto nós estamos adorando a Deus. Se você desejar um toque de Deus, pode vir aqui na frente. Nós queremos abençoar a tua vida. Isso. Kleber, Dai, pode vir aqui também, por gentileza. De Edson e Lu, Léo, Paula. Pode vir, vem mais para frente, sim, vem mais para frente. Nós queremos abençoar vocês. Enquanto isso, nós queremos adorar a Deus e se concentre nele, se concentre em adorar o Senhor e deixa Ele ministrar teu coração. Amém? Amém. Vamos orar.